Olá, meus estimados alunos deste nosso curso introdutório de Filosofia do Direito. Esclareço-vos uma vez mais que este curso ele nos faz pensar, sim, porque a filosofia nos faz pensar, mas ele não é a filosofia pura do direito. Ele é mais relacionado a uma historicidade da filosofia do direito do que a filosofia, a jusfilosofia propriamente dita, tá ok? Pretendo lançar em breve um curso de filosofia do direito propriamente dita, onde nós realmente nos debruçamos acerca dos objetos relacionados ao direito e aí filosofamos profundamente acerca deles. Não é o caso aqui. Aqui nós temos que passar os rudimentos da filosofia do direito. E como eu disse na aula passada, esta aula aqui vai ser dedicada ao direito romano antigo. Eu pretendo que esta aula aqui ela seja um pouco mais jurídica do que as outras, ou seja, eu vou usar termos mais jurídicos do que as outras aulas, termos em latim, inclusive, e eu pretendo que esta aula seja, acima de qualquer coisa, uma aula de despertar, uma aula que demonstre para a gente algo muito importante que nós não aprendemos nos bancos das faculdades, universidades, nós não encontramos, via de regra, nos manuais, e nós teremos este conteúdo aqui nesta aula. Ah, mas César, de onde você tirou isso? Se não tem, se você não aprendeu na faculdade, se você não aprende na universidade, se você não aprende nos manuais, de onde você tira isso? De um único manual, de um manual específico de Michel Villey, chamado A Formação do Pensamento Jurídico Moderno. Total recomendo esta obra aqui. Excepcional obra, ok? Foi com ela que eu comecei a nutrir gosto pela filosofia do direito. Muito que bem. Comecemos então o nosso estudo acerca do direito romano antigo. Uh, nós herdamos a ideia pré-conceituosa, ou seja, um pré-conceito, um conceito pré-determinado, de que os direitos subjetivos, tais quais nós entendemos hoje, eles são derivados do direito romano antigo. As coisas são hoje como são aqui porque foram tais quais, ou apontando para essa forma, no direito romano antigo. Na verdade, de acordo com Michel Villey, tudo isso é uma criação dos romanistas modernos, dos estudiosos de direito romano modernos. Só que essa criação dos romanistas modernos difere sobremaneira daquilo que era considerado o direito ius na época de César, na época de Marco Aurélio, ou seja, na Roma antiga, na Roma clássica. Pois bem, hoje o direito, todo ele, a base dele é subjetiva. Nós falamos de direito subjetivo. O direito subjetivo é um poder do indivíduo. É um poder do indivíduo conferido a um indivíduo pelo direito. Veja quantas vezes eu falei indivíduo. Por que eu estou falando isso? Porque a modernidade ela traz o abandono, primeiro, traz no seu cerne histórico, né? O abandono da divindade do justnaturalismo clássico, ela traz também a modernidade, o abandono da natureza do justnaturalismo tardio, e ela traz principalmente a sobrelevação da vontade humana. Primeiro abandonamos Deus, depois abandonamos a natureza, tudo isso em nome da razão humana, e a razão humana aos poucos vai se convertendo em vontade humana. A razão estava aqui em cima, um momento. A razão estava aqui em cima e a vontade estava aqui embaixo. A razão dominava a vontade. Temos um pouco de clássico nisso, né? E de repente isso se inverte. A vontade domina a razão. Aí é a coroação da subjetividade. Nós fizemos até na última aula, né? Este pentagrama representa o corpo humano, cabeça, membros superiores e membros inferiores. E quando subvertemos isso, quando invertemos o ser humano, ou seja, as vontades que são baixas estão aqui no baixo ventre, né? A vontade de comer, beber, que está aqui na barriga, e a vontade de praticar sexo
as vontades, as pulsões humanas, elas são dominadas pela mente. A mente está aqui em cima e as pulsões estão aqui embaixo. Quando nós subvertemos isso, nós temos o pentagrama invertido. Já mostramos isso na última aula, não é? Pois bem, a modernidade é marcada pela subjetividade do direito. O direito se torna subjetivo. Quando o direito se torna subjetivo, nós veremos na aula de hoje, o direito é introjetado no ser humano. O direito entra, invade o ser humano. Pois bem, essas ideias... Deixa eu me apagar aqui. Essas ideias de direitos subjetivos, elas estão mais ligadas às práticas das tribos germânicas do que de Roma antiga. As tribos germânicas nasceram dessa coletividade, dessa ideia do coletivo, dessa ideia de se unir, dos indivíduos se unirem, não é? Mas em Roma não. Em Roma não foi assim que aconteceu, nós já estudamos. Eram famílias, 7 famílias, constituídas de um pater familias, e esse pater familias cuidava zelosamente do que era seu. E esse cuidar zelosamente do que é seu é a ideia de dominium, de ter domínio. O domínio garante a soberania sobre a casa, sobre os empregados, sobre a família, sobre o patrimônio familiar lato sensu. Essa era a filosofia de início da Roma antiga. Nós muito bem já vimos em aulas anteriores. Pois bem, em dado momento, Alexandre, o macedônio, também conhecido como Alexandre o Grande, ele vai dominar várias regiões. Aqui está ele com seu cavalo, o famoso bucéfalo. Engraçado esse nome, né? Nos remete a uma coisa, mas significa outra. Bucéfalo significa cabeça de boi. E se o cavalo dele se chamava bucéfalo, cabeça de boi, quer dizer que era um cavalo robusto, parrudo, né? Tinha a cabeça de um boi. Bucéfalo era o nome do cavalo de Alexandre o Grande. Eles eram inseparáveis, conta-nos a história, né? Então aqui está Alexandre o Grande, num tom de conquistador, e de fato o foi. Ele expandiu a região macedônia territorialmente. E com essa expansão, o que acontece? Acontece uma miscigenação de culturas e uma miscigenação de direitos. Porque se éramos várias polis, aqui tinha uma polis, né? Aqui tinha outra polis, aqui tinha outra polis. E de repente essas 3 polis fazem parte de uma cosmopolis, de uma polis grande. O direito dessa polis grande é que vai viger nessas polis menores. Isso faz com que os cidadãos sintam uma grande diferença. Se nós pegarmos hoje em dia o direito, a aplicação, a força do direito, vamos dizer assim, a força do direito na Alemanha, que é um país muitas vezes menor que o Brasil. A força do direito lá se assemelha, se apresenta maior do que a força do direito no Brasil. Aqui no Brasil nós temos um país que é continental, ele é imenso, e temos uma legislação federal para ser aplicada em todo esse país. O que nós vemos? Nós vemos, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desrespeitando reiteradamente decisões dos tribunais superiores, principalmente no que tange ao direito penal. Se há um posicionamento garantista nos tribunais superiores, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é extremamente punitivista, por quê? Porque é constituído de uma classe de abastados que enxerga na pobreza o outro, o alter, não sou eu, então deixa eu meter pau nesses aí. Infelizmente, essa é a realidade do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na sua composição maciça, na maioria da sua composição de magistrados. Então, o que nós vemos? O país é muito grande, o direito centralizado perde força, e foi isso que aconteceu durante
durante a expansão da Macedônia feita por Alexandre o Grande. O direito ele vai perdendo um pouco a sua força, ele deixa de ser local e passa a ser regional. Essa regionalização do direito faz com que ele perca a força, e quando o direito perde a força, quando os indivíduos se sentem, digamos, perdidos em relação à cultura e à juridicidade, surge uma espécie de sentimento de liberdade. O indivíduo não pertence mais a uma polis, ele pertence a uma cosmopolis. Algo que está acima, está para além de cada polis, está para além de cada grupo social. Então o ius, ou seja, o direito, que são as dikaion nomikon, o que é dikaion? Dikaion vem de diké, nomikon vem de nomoi, muros, nomos, muros, nomóis, regras, regras internas. As dikaion nomikon ficam genéricas. E isso traz esse sentimento de liberdade pessoal. E essa liberdade, ela pode ser, ela era enxergada como um direito? A liberdade era um direito? Não. Não. Os romanos jamais imaginaram transformar essa liberdade num ius, num direito do homem e do cidadão como existe hoje. Por quê? Porque o sentimento não pertence à polis, não pertence à cidade-estado. O sentimento é algo do ser humano, é algo subjetivo, é algo do indivíduo. E se algo não é da polis, não está dentro dos nomos, não está dentro dos muros. E se não está dentro dos muros, não pertence às nomoi, às regras. Dentro dos muros, só se cuida daquilo que pertence aos muros. Se nós não estamos falando de algo que é da polis, nós não podemos aplicar a este algo qualquer dikaion nomikon, qualquer regra jurídica. O sentimento de liberdade não pertence ao universo do direito. Olha isso. Pois bem, este é Epicteto, um filósofo estoico que foi a maior parte da sua vida escravo. Mesmo sendo escravo, ele dizia que todos os seres humanos eram livres, até mesmo os escravos. Um dos seus senhores ouviu ele dizer isso. Então o agrilhoou, o prendeu em ferros e o deixou preso. E disse assim: agora, o que você diz sobre a liberdade? E Epicteto lhe respondeu: caro senhor, mesmo acorrentado, eu sou livre, porque a minha alma é livre. A minha alma é livre. Olha a diferença entre o que é jurídico e entre o que não é jurídico. Juridicamente, o senhor tinha direito sobre ele e poderia agrilhoá-lo. Mas a liberdade dele era algo interno, intrínseco, era um sentimento, era individual. E isso o senhor não conseguia alcançar. Isso me lembra muito bem. Eu não sei direito, eu já pesquisei acerca disso. Certa vez eu ouvi, isso me marcou de forma indelével, tanto que não esqueci mais. Mas eu não sei dizer quem de fato falou isso. Mas eu já li ou ouvi uma história de um judeu que havia sido extremamente maltratado num campo de concentração. E esse judeu escreveu em dado momento, ou falou em dado momento, que não importava o que eles fizessem. Eles poderiam pendurá-lo, eles poderiam arrancar-lhe toda a pele, eles poderiam arrancar-lhe todos os músculos e chegar até os ossos, e dentro dos ossos chegarem no tutano. Nem assim eles conseguiriam alcançar a dignidade. Porque a dignidade está para além do corpo. Ela se utiliza desse corpo para pulular no mundo, mas a dignidade, tal qual a liberdade, é algo para além. Ninguém consegue tirar de você. Então aí está clara a diferença entre o que é jurídico e o que não é jurídico. A infinidade de pessoas que estão neste momento presas
porque o Estado as condenou, porque o Estado as colocou em cárcere, ou porque estão sendo vítimas de algum sequestro. Essas pessoas, mesmo estando jurídica ou materialmente impedidas de serem livres, elas têm a liberdade dentro delas, porque a liberdade é este sentimento. A liberdade é algo espiritual. A minha alma é livre, disse Epíteto. De modo que ele demonstra que a liberdade para o estoicismo não se exerce no nível do direito. E aqui, meus caros, nós atingimos algo que os nossos manuais não aceitam, e eles não aceitam porque eles não conseguem compreender. Eles não compreendem porque lhes falta a filosofia do direito para tanto. O dominium, ou seja, aquilo que nós chamamos de direito de propriedade, ou seja, aquilo que hoje nos é um direito subjetivo do indivíduo, o domínio não era entendido na Roma antiga como pertencente ao direito. Vejam só que coisa. Direito de crédito, não se falava em direito de crédito. Crédito não era direito. Na Roma antiga, o poder do credor não é ius. O poder não é direito. O que é ius? Ius é a própria obrigação, ou seja, é aquele vínculo iuris. Isso é ius. Nós temos aqui um credor e nós temos aqui um devedor. Entre eles há um vínculo que normalmente se relaciona a uma res, a uma coisa. Este vínculo aqui que é o direito. O direito não está aqui dentro ou aqui dentro. O direito não está dentro do credor ou do devedor. O direito é externo, é exterior. O direito é a relação entre eles. E, de fato, se nós analisarmos do que é necessário o direito para ele existir, nós encontramos a alteridade. O náufrago, enquanto sozinho, Robinson Crusoe, enquanto sozinho, não tinha direito de nada. Era ele e a natureza selvagem. A partir do momento em que existe o outro, em que existe o alter, nasce o direito. Veja como o direito é externo, é exterior. Essa era a ideia de direito romano. O direito à relação que liga objetivamente credor e devedor. E se é assim, meus caros, pensemos nós sobre uma mentalidade civilista. Se direito é esse algo exterior, não existia distinção entre direitos reais e direitos pessoais, ou seja, o ius in re e o ius in persona. O direito, para ser direito, deveria ser real. Mais uma vez, real vem de res. Res significa coisa. Se falamos de direito, estamos falando de res, de coisa, de fenomena, daquilo que existe no mundo concreto, no mundo material, no mundo absorvível pelos 5 sentidos corporais humanos. Bom, vamos lá. O ius in re, ou seja, o direito à coisa, nasce então da relação entre indivíduos e não do indivíduo em si. Mais uma vez, o direito não está dentro do indivíduo, ele está fora do indivíduo, ele é relacional. Então, o poder que o indivíduo tem sobre a coisa, que é o dominium, tem uma coisa aqui. O poder que este indivíduo tem e que eventualmente ele vai transferir para este poder não se confunde com o direito, porque o direito é relacional. É a relação entre essas duas pessoas, que normalmente envolve uma coisa, pode envolver uma coisa. O direito não está na coisa, o direito não está nos indivíduos, o direito está na relação.
Este poder não se confunde com o direito. Então, o ius romanum é sempre uma coisa existente e jamais o domínio sobre essa coisa. Resquícios que nós temos na legislação brasileira são as despesas que nós chamamos dos ônus in reicta, ou seja, aqueles ônus, aquelas despesas que pertencem à coisa, não pertencem ao proprietário, não pertencem ao possuidor. Por isso que a dívida da coisa, sabemos nós, não pode ser maior do que ela própria, porque a dívida é da coisa. Percebem? O ius, ou seja, o direito, não é uma coisa subjetiva, é uma coisa objetiva. O direito romano despreza a subjetividade como sendo jurídica. É por isso que muitas vezes o direito não implica necessariamente em ter o poder de realizar esse direito. Quantas vezes os advogados falam para os clientes, olha, você pode até entrar com processo de execução contra esse devedor seu, mas pelas pesquisas que nós fizemos, ele não tem um gato para puxar o rabo. Então, talvez você ganhe, mas você não leve. O que significa se ganhar e não levar? Sim, talvez o sistema judicial diga que você tem esse direito, mas ter o direito não implica necessariamente em ter o poder. Direito e poder são coisas distintas. Ah, eu tenho direito a tal coisa, mas eu consigo ter essa coisa para mim? Já é diferente. O direito diz que essa coisa é sua, mas você ter essa coisa efetivamente, o domínio dessa coisa, é algo totalmente diferente. O que faz o direito romano? Ele não qualifica os poderes. Ele não faz dos poderes direitos. O que ele faz é traçar limites dos domínios. É totalmente diferente. Ele traça limites. Até aqui vai o seu domínio. Mas o que você faz desse domínio pouco me importa. Não é do direito. O que cada proprietário faz com o que é de sua propriedade não era interesse do direito. Por isso que o direito não se imiscuía nas relações referentes aos paterfamilias. Eles eram os senhores dentro de suas propriedades. O direito não se imiscuía nisso. O poder do senhor era absoluto. E esse poder absoluto ele se dá única e exclusivamente porque existe uma lacuna no direito. O poder individual não nasce com o direito. Ele nasce com o não direito. Aquilo que o direito não regula é de liberdade individual. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do que é isso? Com esse esclarecimento, nós tendemos a nos sentir completamente aprisionados. Esse conhecimento esclarece a nós quão funesto é o direito de hoje em dia. Porque se hoje o direito não deixa lacunas, se hoje tudo é direito, se o direito é subjetivo, se todo direito nasce do subjetivo, o direito está invadindo o subjetivo, o poder do sujeito simplesmente não encontra mais espaço para ele se manifestar livremente. Percebam como o não direito é tão importante quanto o direito. Na verdade, o não direito é fundamental para o próprio direito existir. Vejam como nós estamos agrilhoados, todos nós, pelo direito hoje em dia. Hoje tudo é direito. Não é só a minha relação comercial que é direito. A relação com a minha esposa é direito. A relação com o meu filho é direito. A relação com o meu galo e com as minhas galinhas é direito. Direito dos animais, está muito em voga hoje em dia. A relação com os meus cães é direito. Tudo virou direito. Não existe mais espaço para a liberdade, porque a própria liberdade se tornou um direito. E quem detém o monopólio do direito? O Estado. Se tudo é direito,
E se o monopólio do direito é estatal, o que nós temos na verdade? O que nós temos na verdade é um controle absoluto do Estado em nossas vidas. E se não é absoluto, tende a ser absoluto. Isso é chocante, né? Tudo que nós aprendemos nos bancos da faculdade como sendo direito subjetivo, na verdade é o quê? É o Estado adentrando cada vez mais nas nossas vidas, é o Estado cuidando cada vez mais de nossas vidas. Isso se torna muito claro, não na bolha social dos mais abastados, que compram ainda a sua liberdade com seu poder social, derivado do seu poder aquisitivo. Não vai ser dentro de um condomínio de alto luxo que isso vai se evidenciar fisicamente. Isso se evidencia fisicamente quando a polícia, sem mandado nenhum, é autorizada pelos tribunais superiores, mesmo não sendo pela Constituição Federal e pelas leis, é autorizada pelos tribunais superiores, por todos os juízes e promotores que deveriam ser aqueles controladores da atividade policial, estes, os promotores. Eles são autorizados, os policiais, a adentrar na casa da periferia a qualquer momento do dia, a fazer buscas, a buscar por coisas ilícitas e ilegais, controlando não só a vida íntima da pessoa, como também o seu próprio corpo, quando de uma prisão. Percebam o controle que o Estado pretende exercer em todos nós, mas principalmente naqueles que não têm poder suficiente para fazer com que o Estado dê um passo atrás. A relação que existe entre Estado e indivíduo está sendo de puro poder. O jurídico está garantindo que o Estado invada campos que ele não deveria invadir. Então, sob essa perspectiva, o direito está em oposição à liberdade. E como ele se opõe a essa liberdade? Transformando a liberdade em direito subjetivo. E se é direito, é do Estado, porque o Estado detém o monopólio do direito. Que triste, que lamentável. Olha o que estão fazendo com o conhecimento jurídico. Olha o que estão fazendo com as técnicas jurídicas. Olha como eles se utilizam do direito para fazer o que estão fazendo. O que nós temos aqui? Aqui nós temos o Leviatã. Um Leviatã. Thomas Hobbes vai falar do Leviatã. Vai escrever uma obra intitulada Leviatã. O Leviatã engolindo o indivíduo aqui. A ideia é de que o ser humano, por ser um zoon politikon, um animal político, ele é por natureza, um ser gregário. Ou seja, um ser que se une. Num primeiro momento ele se une para superar a natureza selvagem. Mas o que acontece quando ele se une para superar a natureza selvagem, nesse contrato bilateral e atributivo, eu dou a esta comum unidade a minha força de trabalho e espero desta comum unidade uma proteção. Essa proteção é o monstro, Leviatã, engolindo o indivíduo. Eu te protejo, venha cá. Só que ele se alimenta deste indivíduo. Ele aprisiona o indivíduo dentro de si mesmo. O Estado é esse animal gigante, esse Leviatã, que ao engolir o ser humano, o protege do seu entorno mais complexo, mas ao mesmo tempo lhe tolhe a liberdade. E foram os romanistas modernos que transformaram o poder individual em direito. Não é da Roma antiga, e sim dos estudiosos da Roma antiga, que nasce essa ideia de poder individual ser um direito. E esse direito moderno, ele sabe, pela própria via da lógica, que ele errou. E a prova dessa ciência está, na verdade, nesse antídoto aqui, que o próprio direito moderno traz.
Um antídoto ao direito subjetivo é o abuso do direito. Você tem direitos subjetivos, tá bom? Mas você não pode abusar desses direitos. O que é isso? Uma tentativa de correção dos efeitos de se transformar o que é poder individual, subjetivo, em direito subjetivo. Direito e subjetivo não formavam par. Nós já percebemos isso. O direito não era nada além da justa parte, nada além do sum cuique tribuendum, do atribuir a cada um o que é seu. Então, sob a perspectiva do positivismo, e iniciamos essa aula exatamente para estudarmos essa relação entre direito romano e positivismo, sob a perspectiva do juspositivismo, o que nós temos no direito romano clássico? Nós temos um positivismo das coisas que podem e que devem ser positivadas, de Caio Nomicon. Há coisas que devem ser positivadas, mas em contrapartida, essas coisas que devem ser positivadas deixam uma lacuna necessária, obrigatória. Por quê? Porque essas coisas que estão ou deveriam estar na lacuna não pertencem ao mundo jurídico. Então, o direito romano clássico, ele positiva o que deve ser positivado, em contrapartida, ele liberta das garras do próprio direito aquilo que é chamado de direito natural, de leis naturais. Afinal de contas, pensemos nós. Se é um direito natural, se é uma lei natural, ela pertence a todo e qualquer ser humano. E se ela pertence a todo e qualquer ser humano, não se trata de um regramento puramente interno, de uma polis, de um Estado. Não se trata de um dikaion nomikon, de uma norma justa interna. Não se trata de nomoi, de regras internas. Trata-se de algo que está para além dos muros da cidade-estado. Está para além dos muros da polis. E se está para além dos muros da polis, não é nomoi. E se não é nomoi, não pode ser dikaion nomikon. E se não é dikaion nomikon, não é do direito. Não é algo passível de positivação. Eu acho que vocês nunca vão encontrar uma aula que explique isso que foi explicado aqui. Uma aula que esclareça como o direito se utiliza de alguns regramentos criados para que o Estado tome conta do indivíduo, para que o Estado engula o indivíduo como o Leviatã proposto por Thomas Hobbes, desenhado por Thomas Hobbes. Meus caros, a aula de hoje é esta. Superamos, então, a questão do positivismo. Na próxima aula continuamos o nosso avanço por este segundo módulo que estamos estudando, as escolas filosóficas do direito. Já estudamos duas. Estudamos o justnaturalismo e o justpositivismo. Vamos em frente, continuando de um modo bastante calmo as nossas aulas, e espero que nós consigamos chegar ao terceiro módulo, ok? O tempo é escasso, mas algumas informações são necessárias para que nós consigamos compreender minimamente a marcha do pensamento just-filosófico no decorrer da historicidade humana. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula, meus caros.